Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Real Semanal, dessa vez gravando domingo de noite, que eu tava viajando. Então aqui a gente já tá com o mercado aberto de domingo para segunda-feira, né? A principal notícia dessa semana, que eu já comentei no Real Semanal da semana passada, foi o início do novo Silver Squeeze, né? A gente tá tendo mais um Silver Squeeze. E agora a gente tá amanhã, né? A data principal, que eles dizem 31 de março. E a gente tá vendo aqui que a Índia tá entrando na jogada. Então eles estão falando nas notícias da Índia que tá tendo o Silver Squeeze, que amanhã vai ter o Silver Squeeze, que eles podem comprar, falando que a prata subiu um monte nos últimos tempos, aí 35% contra 31% do ouro. Então é uma notícia que está começando a viralizar cada vez mais. Vamos ver o que vai acontecer a partir de amanhã, né, essa semana. E a gente consegue ver aqui no gráfico da prata que essas últimas 5 barras aqui, então, essas duas grandes aqui verdes e essas 3 vermelhas menorzinhas, foi a semana passada, né? Que segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E a gente consegue ver que na terça-feira e na quinta-feira a gente teve muito volume de alta, uma alta bem expressiva, que a gente até vou abrir aqui um gráfico com um pouco menos de tempo, a gente consegue ver que foi todo esse movimento de alta, né? Aqui desse momento aqui mais embaixo, em que eu comentei, inclusive, no Real Semanal da semana passada, que essa semana poderia ser uma semana forte para prata, exatamente por causa do Silver Squeeze. Todo mundo ia querer comprar antes, exatamente para pegar o preço mais barato. E foi exatamente isso que aconteceu. Subiu bem forte aqui na terça-feira, na quarta ficou um pouco de lado, caiu bem forte no início da quarta-feira na abertura do mercado dos Estados Unidos, e aí passou o resto do dia meio de lado, mas a partir da madrugada de quarta para quinta deu uma porrada muito forte. Na abertura de quinta deu uma caída, mas mesmo assim os bulls, né, os compradores vieram e defenderam muito forte a prata, e ela conseguiu fazer mais um movimento de alta, culminando aqui a 34,6 no spot, né, prata spot, que é o mercado à vista. Mas na sexta-feira, na abertura, teve essa barra gigantesca aqui de queda com um volume muito expressivo, que é uma coisa que vem acontecendo ao longo do ano. Se a gente for ver, até eu posso fazer um vídeo especificamente sobre isso, mas quase todas as sextas-feiras do ano, se eu não me engano, teve só uma sexta-feira em que não aconteceu um movimento forte de queda como esse aqui. A gente pode até ver aqui, ó, quinta-feira e sexta-feira caiu bem forte na semana passada, e aqui também, ó, segunda e sexta-feira também caiu bem forte nas últimas semanas, e o ano inteiro está sendo assim. Eu acho que em grande parte porque a China está fechada na sexta-feira, e aí, como a China é um dos maiores compradores, como eles não estão comprando, fica mais fácil dos bancos conseguirem derrubar na sexta-feira. Porém, amanhã é segunda, e o Silver Squeeze, né, dia 31 de março, vai começar. Vamos ver o que vai acontecer com o mercado. Já abriu aqui com um movimento um pouquinho de alta, e principalmente no ouro, que foi meio bizarro aqui na. Esse aqui foi o primeiro candle desse domingo, né? Quando vira o dia de sexta-feira, 5 da tarde, vira para domingo às 7 horas da noite, abriu subindo e bateu quase $3.100, 3.097, mas agora deu uma recuada e está mais ou menos no mesmo ponto em que fechou na sexta-feira. O que é bom, porque às vezes quando abre assim e continua andando, normalmente ele tende a voltar para fechar esse gap. E aí, no caso dessa vez, ele abriu com gap, mas já fechou, né? Esse ponto aqui embaixo já fechou esse gap. Então, as principais notícias eu quero falar sobre esse Silver Squeeze, para a gente acompanhar o que vai acontecer ao longo da semana. Mas uma coisa que a gente viu na semana passada foi um movimento muito forte de compra do SLV, né, que é o outro ETF, não é o PSLV, que foi o que a gente comentou na semana passada, mas foi o maior aumento do total de prata do SLV em acho que 4 anos, se eu não me engano. Aqui a gente consegue ver um gráfico, essa barra branca aqui é o total diário de quanto que está entrando em toneladas por dia aqui, e a gente consegue ver que esse dia em específico só teve 3 dias maiores. Um deles foi aqui quando estourou a guerra da Rússia, né, bem no topo ali quando começou a cair depois da guerra, foi aqui em 2022 o maior deles. Aí em 2023, aqui no fundo, foi o segundo maior, e o terceiro maior foi no fundo de 2024, quando caiu ali em março, fez um topo bem grande, mas essa aqui foi a maior entrada de prata no ETF SLV desde o início de 2024. Então é uma das maiores da história, que foi de 400 e poucas toneladas. A gente consegue ver essa linha aqui, é 400, então foi um pouco acima de 400 toneladas de prata que entraram no ETF SLV apenas em um dia da semana passada, o que é muito absurdo. E com essa entrada, começou a entrar um pouco mais de shorts, e a gente consegue ver aqui, onde está circulado em amarelo, que teve um aumento bem expressivo do volume e do custo para entrar short, né? O custo de aluguel do ETF SLV para poderem entrar short. Outra coisa que eu queria comentar aqui do PSLV, esse cara, o Semper Vigilantes, ele faz vários gráficos. Eu acho que ele entende bastante de programação. E esse gráfico aqui é bem interessante.
a gente consegue ver essa linha amarela aqui que fica andando ao longo do tempo, ela é basicamente quanto que tem de prata ali no ETF. Então, o amarelo é o valor da prata do ETF PSLV ao longo de cada dia. Então, ele vai mudando porque a prata está mudando de valor. A gente consegue ver aqui nesse gráfico, quando tem esses picos de volume, esses monte de bolinhas aqui, significa que está tendo muita venda do ETF de PSLV entrando short, que é o que a gente comentou na semana passada, que os bancos eles estão entrando short em PSLV para esse fundo não passar de forma alguma essa linha amarela, porque se ele passar essa linha amarela, o fundo vai poder emitir novas cotas e comprar mais prata. E isso é algo que os bancos não querem, porque eles precisam de prata para conseguir fechar os shorts deles. Então, se o PSLV começar a comprar muita prata no mercado, eles vão sofrer para conseguir essa prata. Indo aqui para os gráficos da semana, a gente já falou do ouro, né? Já falei da prata. A prata só para abrir aqui para a gente ver como é que tá. O que que eu imagino para essa semana? Provavelmente o início da semana vai ser forte. Acredito que possa voltar a testar aqui os $35, que no contrato futuro foi muito mais forte a alta. A gente consegue ver que o contrato futuro chegou a 35,50, que é o maior valor em 13 anos. A gente olhar um gráfico mais de longo prazo aqui da prata, a gente consegue ver que a última vez que teve nesse preço foi lá em 2012. Em 2012. Se subir mais um pouquinho, a gente vai voltar para o topo de fevereiro de 2012, que foi um dos últimos movimentos ali de alta depois de começar a queda de mais de 10 anos. Então, esse movimento de alta está muito expressivo, muito relevante, porque a gente está num ponto aqui em que, se conseguir romper com força esses níveis aqui de 35 a $37, é bem provável que a gente veja 40 e poucos dólares na prata, ou até talvez mais no curto prazo, inclusive. Abrindo aqui o gráfico do SP500, a gente consegue ver que na semana passada foi muito expressiva a queda no final da semana, né? A prata, ela praticamente fez um movimento invertido do SP500, da bolsa em geral, do BTC. E a gente consegue ver que na quarta-feira teve um movimento de queda bem importante de 1,30%, mas na sexta-feira que foi um desastre, caiu 2,5% o SP500. E a gente consegue ver que o SP500 ele está fazendo um fundo, ele está aqui perto dos fundos do ano, enquanto a prata e o ouro estão perto dos topos do ano. Eles estão começando a desacoplar, né? Não está necessariamente tudo caindo junto, tudo subindo junto. Os metais estão começando a agir de forma oposta à bolsa americana. E isso não é só para SP500. A gente consegue ver aqui no Nasdaq, que está até pior, inclusive, que hoje, aqui no domingo, né, que está abrindo o mercado, já está caindo mais 1%. Então, o movimento de queda na quarta foi de 2%, na quinta de 0,5%, na sexta de 3% e já está caindo mais 1%. Então, o futuro aqui de Nasdaq, no domingo da noite, já está na mínima do ano, perdeu a mínima da última queda, o que é muito expressivo. Eu esperava que isso aqui conseguisse recuperar um pouco mais. Se a gente for ver aqui, fazer até uma retração de Fibonacci, a gente vê que não chegou nem na metade do movimento de queda, né? Foi muito pouco mesmo. A bolsa está bem fraca, com medo das tarifas do Trump, que vão vir aí na quarta-feira, né, dia 2 de abril. A gente vai saber um pouco mais sobre o que estão essas tarifas recíprocas e o mercado está com bastante medo do que pode acontecer. Indo aqui para o petróleo, a gente vê que não aconteceu muito, subiu um pouquinho, depois caiu. Acabou que ficou a semana mais ou menos no mesmo lugar. E indo para juros, a gente vê que aconteceu um movimento muito forte de queda dos juros na sexta-feira. Isso aqui é o juro de 10 anos dos Estados Unidos. Na sexta-feira caiu 2,5% e hoje já está caindo mais 1,3% aqui na abertura do mercado. E o que significa isso? O mercado está com medo. Todo mundo está com medo, quer entrar para renda fixa, então os juros acabam caindo. Aqui o juro de 5 anos é a mesma coisa, de 2 anos a mesma coisa. Então é um movimento de medo. As pessoas estão com medo, comprando renda fixa. O cobre, eu achei bem curioso, ele tinha subido bastante. Teve até algumas notícias meio bizarras, assim, dizendo que alguém tinha quebrado, mas tudo especulação. Na quarta-feira teve essa alta aqui muito forte, até quase 5,40, que foi o topo histórico do cobre. E aí na quinta-feira deu uma queda mais forte e deu uma aliviada. Mas eu acredito que não vai cair muito mais. Provavelmente continue subindo, porque o cobre está com os mesmos problemas que a prata, né? Muito parecido, o metal, eles têm usos similares. É o segundo melhor condutor de eletricidade, só perde para prata. Aqui, ferro, não aconteceu muita coisa. O gás natural deu uma subida forte, isso aqui pode ser bem ruim para a Europa. E aí, a gente entrando para os juros da Europa, primeiro a Alemanha, a gente vê que a gente tinha comentado algumas semanas atrás que tinha acontecido essa alta expressiva, e nas últimas 2 semanas está recuando bastante, até que o juro está dando uma aliviada, porém ainda bem alto, considerando o histórico, né, do que vinha sendo. Aqui, juro francês, bem parecido, juro italiano, um pouquinho mais forte, né, não caiu tanto. Mas o que a gente precisa olhar é o juro japonês. O juro japonês é meio que o problema atual, né? Muita gente falando. Ele está dando uma caída aqui hoje,
mas ele ainda é muito alto. Isso aqui, mesmo sendo 1,5%, com o tamanho da dívida japonesa, é muito, muito forte mesmo ter um juro desse jeito. Eles não conseguem sustentar, e aí, por isso, a gente vê aqui a Bolsa do Japão, o sangue que foi na semana passada, e hoje já abrindo, caindo mais 1,9%. Então, talvez a gente tenha um movimento parecido com o que aconteceu em agosto do ano passado, que a gente viu aqui que a bolsa japonesa caiu 28,5% em 25 dias, e a gente pode ver mais ou menos a mesma coisa acontecendo, porque a gente consegue ver que aqui, ó, caiu aqui em agosto, depois conseguiu recuperar e ficou bem de lado, tentou subir, não conseguiu, e agora está perdendo fundos e voltando aqui para o pior patamar desde setembro do ano passado. Se cair mais um pouquinho, já vai voltar para patamares de agosto do ano passado aqui na bolsa do Japão. E a gente teve também o Bitcoin, que caiu bastante na semana passada, até tinha dado uma recuperada, mas foi ainda muito fraca. Eu achei que poderia tentar buscar um pouco mais aqui em cima, perto dessa linha vermelha, mas ele tentou ficar acima da linha laranja, não conseguiu, perdeu e começou a cair com força. Tá bem fraco, praticamente nas mínimas aqui, desde a eleição, que teve essa alta muito forte. E eu acredito que seja bem provável que o Bitcoin pelo menos tente vir aqui nos 78 mil para ver se consegue segurar e recuperar um pouquinho. Se não segurar nos 78 mil, é provável que venha para essa próxima linha aqui na casa dos 70 mil, talvez até 69. Tá bem fraco o Bitcoin, não tem muita força aqui. Talvez esse ciclo do Bitcoin seja um pouco mais fraco e mais curto, né? Menos importante em alta e de menor duração do que a gente vinha vendo, né, nos últimos 3 ciclos de 4 anos do Bitcoin. Abrindo aqui também o índice do dólar, ele deu uma subida no início da semana, mas recuou, devolveu tudo de volta e está aqui ainda num valor bem baixo. Se a gente for ver desde o início ali, quando o Trump foi eleito, teve essa alta aqui importante, e no dia 13, 14 de janeiro ele fez topo, e desde então só cai. E isso pode acabar ajudando o Brasil, como a gente vem vendo aqui, né, nas últimas semanas. Semana passada não foi tão relevante a alta como foi na semana anterior, que foi bem absurda. Então, essa questão do dólar fraco, com certeza, ajuda o Brasil. Até a gente olhando aqui o dólar em relação ao real, ele deu uma subida na semana passada, o que não é bom, considerando que a gente viu ali no gráfico que o DXY, né, o dólar global, caiu, mas o dólar em relação ao real, ele deu uma subida, o que significa que o real está bem fraco. E para terminar, olhando aqui as mineradoras de ouro, elas subiram bastantinho até no início da semana. Na sexta-feira, elas estavam subindo muito forte, que o ouro estava fazendo topo histórico, mas depois, quando o ouro deu uma recuada, elas recuaram muito mais forte e acabaram fechando um candle meio feio aqui, né? Elas estavam em US$ 47, fechou em US$ 45,50, o que não é muito bom. A gente está num ponto aqui que a gente não via há muito, muito, muito tempo. A gente chegou a bater o valor que passou o topo de 2020 das mineradoras, demorou bastante tempo para conseguir recuperar. Então a gente está num ponto aqui que pode ser uma resistência. Eu acredito que essa alta dos metais ainda tem um pouco mais de perna, mas que tem uma alta probabilidade da gente ver um topo em abril. Eu acho que pode ter um movimento de alta bem expressivo ainda no início de abril, principalmente por causa da questão das tarifas. Sazonalidade normalmente é muito bom o mês de abril para os metais. Depois talvez tenha um movimento de correção para mais ou menos onde a gente está agora. Então, digamos que a prata deu uma subida e vá lá para os 38, 39, talvez US$ 40, e depois tem uma queda ao longo de alguns meses, 2, 3 meses, voltar aqui para os 35, 34. Então pode ser que aconteça um movimento mais ou menos assim, de subir e depois fazer assim, dar uma recuada para poder depois continuar acima de novo. Então, acho que é bem provável que aconteça isso, até pelo tempo que a gente já vem aqui numa alta, sem uma correção mais forte. Porém, primeiro acho que vai ter um movimento de alta antes de ter essa queda aí mais relevante. Entrando aqui no setor financeiro dos Estados Unidos, né, o XLF, esse aqui é um ETF, tem bancos, BlackRock, Visa, Mastercard, ele deu uma recuperada bem forte, estava muito forte o setor de bancos, porém, semana passada, a partir da quarta-feira, começou a cair mais forte, e sexta-feira, 2% de queda nos bancos. Então, a gente precisa ficar bem de olho o que vai acontecer com essa questão das tarifas. A Nasdaq aqui, bem fraca mesmo. Todas as ações de tecnologia sofreram muito essa semana, Nvidia aqui caindo bastante, Apple cai um pouco menos, a Apple sempre segura um pouco mais. Microsoft quase fechando no fundo, com o gap de baixa que está acontecendo agora nos futuros de Nasdaq. Pode ser que a Microsoft abra abaixo desse fundo, o que não seria nada bom. Aqui, Google também despencando, fazendo fundo. Amazon bem fraca também. Tesla
ela deu uma recuperada, tá um pouquinho mais forte, só que tinha caído 50%, então ainda nada muito relevante. Por hoje é isso, e vamos lá ver o que que vai acontecer com essas tarifas e com o Silver Squeeze. Não dá para levantar muitas expectativas, mas na última vez que a gente teve, estava com uma situação um pouco menos relevante. Agora a questão da oferta já está bem mais difícil do que estava lá em 2021, quando teve o outro Silver Squeeze, então é provável que esse Silver Squeeze acabe funcionando melhor do que o anterior. Então a gente precisa acompanhar e, obviamente, compre em prata aqui nos links da descrição, melhor preço do Brasil, na Real Capital. Vocês precisam estar preparados aí para o que que vai acontecer, porque tarifas a gente nunca sabe se não vai acontecer igual em 1930, que teve lá Smoot Hawley, em que o mundo inteiro entrou numa depressão absurda e depois o ouro subiu, enfim, 70% em um dia, quando eles roubaram o ouro da população nos Estados Unidos. Um abraço.